Meus queridos, nós temos estudado sobre soberania de Deus. É um tema maravilhoso. Eu fico maravilhado com a palavra, cada versículo, cada texto que nos apresenta esse Deus soberano que nós temos adorado, que nós temos servido. O pensamento antigo era de que as divindades, os pagãos pensavam assim, que as divindades só podiam atuar, eles só tinham poder em determinadas regiões. Vocês se lembram uma vez que Israel fez guerra contra a Síria? Os reis marcavam o lugar para eles guerrearem, e Israel, Deus falou através do profeta, e deu a eles a vitória, foi num monte. Aí o rei da Síria voltou, e os conselheiros falaram: sabe por que nós fomos derrotados? Porque o Deus de Israel é o Deus dos montes. Agora vamos fazer o seguinte: na primavera que vem, o Senhor marca uma nova guerra, mas agora no vale, na planície, porque a divindade de Israel só atua nos montes. Ano seguinte, o rei da Síria marcou guerra com o rei de Israel, no vale, na planície. O que aconteceu? Deus deu a vitória para Israel. Por isso, esse pensamento pagão infiltra na igreja. Por que a gente tem que ir para o monte orar? Porque há uma mentalidade que lá no monte Deus ouve a sua oração, que lá no monte a coisa é mais espiritual. Vocês se lembram quando aquele camarada, aquele general do exército da Síria, ele estava com lepra, e aí então ele veio para Israel, porque uma menininha que estava cativa lá, falou: se ele fosse lá conversar com o profeta curaria ele. E ele foi. Lembra que ele foi curado, deu 7 mergulhos no Jordão, ele queria pagar, o profeta falou que o negócio não era assim. Não sei se você se lembra, ele falou assim: então, o senhor me permite levar terra daqui para a Síria? Lembra disso? Ele encheu um saco de terra, botou em cima das mulas e levou para a Síria, para esparramar lá, para que quando ele lembrasse do Deus de Israel, ele subiria em cima dessa terra. Por quê? Mentalidade local. A divindade de Israel só atua desse jeito. Ainda hoje, tem muita mentalidade, muitas pessoas que dizem acreditar em Deus, mas a mentalidade é muito pequena. E hoje à noite a minha proposta é que nós possamos mudar a nossa mentalidade sobre Deus. O tema da minha mensagem é que sem Deus a vida é um fardo. Se nós não entendermos a grandeza do nosso Deus, as coisas que acontecem, as circunstâncias, a morte, perdas, se tornam um fardo muito pesado, e nós vamos querer procurar algum artifício para suprir essa necessidade que o nosso coração tem. No século XVI, quando surgiu a Reforma, havia um humanista, um intelectual muito famoso na época, chamado Erasmo, e ele, católico romano, tinha mentalidade também sobre Deus, e quando Lutero começou a escrever falando da soberania, da grandeza de Deus, Erasmo discordou. Erasmo rebateu, dizendo que esse Deus cristão não é tão poderoso assim não. Então é uma fala bem interessante, numa das respostas de Lutero. Ele falou para Erasmo assim: olha, o seu Deus é por demais humano, o seu Deus é muito pequeno, não é o Deus da Escritura, não é o Deus todo-poderoso, Erasmo. E Erasmo ficou meio bravo com ele. Quem é o Deus que você adora? Hoje à noite, quem é o Deus que você adora? Você tem uma plena confiança que esse Deus que você ama, que esse Deus que você adora, é um Senhor todo-poderoso? Que não há coisas impossíveis para Ele. Deus nos chama, como cristãos, a prestar a Ele um culto racional. Hoje de manhã eu fui num culto. Fui convidado e fui participar de um culto. Eu não consegui assistir o culto.
Eu saí antes da metade. Por causa disso, eu fui ansioso, confesso para vocês que eu fui ansioso para abrir a Escritura e para ouvir alguém expor a Bíblia, para me ensinar. Nem a Bíblia foi aberta. Nós somos chamados para agir como cristãos dotados de entendimento, sabedoria, e não ser levado por opiniões, e não ser levado por emoções. O Salmo 22, hoje você vai folhear bastante a sua Bíblia. O Salmo 22, verso 8, diz assim, olha, eu vou rápido porque senão a gente vai perder muito tempo. Você pode ficar tranquilo aí se você não for nos textos, mas presta pelo menos atenção na leitura. O Salmo 22, versículo 28, diz assim, olha, nós acabamos de cantar a música que fala sobre isso, desde os confins da terra. O versículo 27 e 28 diz assim, olha, todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Esse é o Deus das Escrituras, ele governa todas as nações. Isaías é o texto base que nós vamos refletir um pouquinho sobre Deus. Vai comigo para lá, capítulo 46. O povo de Deus estava tentado a procurar ajuda em deuses que não eram Deus verdadeiro. E o profeta então, ele escreve um texto maravilhoso para explicar para Israel quem é o Deus verdadeiro. Capítulo 46. Deus aqui ele vai revelar o seu grande amor para o seu povo. Ele vai pedir que nós façamos um teste, que nós façamos um exame, usando a nossa cabeça para entender que Ele é o Deus verdadeiro. E Ele no final vai nos convocar para colocar a nossa fé, a nossa confiança nele. Olha o que diz o texto bíblico. 46. Bel se inclina. Esse Bel aqui não é o Ronibel, tá, Ronibel? Esse Bel aqui é uma divindade chamada Marduk, lá da Babilônia. E o filho dele, Nebo, então ele está usando as duas divindades para referir-se ao povo da Babilônia. Bel se inclina, Nebo se abaixa, os seus ídolos são levados por animais de carga. As imagens que são levadas por aí são pesadas, um fardo. Olha que interessante, Deus está dizendo, olha que ironia do meu povo, querer buscar ajuda, auxílio nas imagens. Se eles já estão cansados, eles vão ficar mais cansados ainda por levar essas imagens, nessas procissões. Versículo 2, juntos eles se abaixam e se inclinam, incapazes de salvar o fardo, eles mesmos vão para o cativeiro. Deus está dizendo, olha, a toda essa idolatria da Babilônia, todas essas divindades que Israel está buscando ajuda, eles mesmos vão ser levados para cativeiro. Olha lá no versículo 11 comigo, porque Deus está dizendo assim, olha, do Oriente eu vou convocar uma ave de rapina. Que ave de rapina é essa? Ele explica para nós, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Deus está dizendo, olha, embora a Babilônia seja a grande nação, a grande poderosa, a potência do mundo, eu estou chamando lá do Oriente um homem que eu vou levantar para destruir a Babilônia e libertar o meu povo do cativeiro para voltar para Israel. Só um Deus soberano pode fazer isso. Só um Deus soberano pode levantar e pode abater quem Ele quer. Versículo 3 diz assim: escute-me,
Veja lá no versículo 8. Lembrem-se. Versículo 9. De novo. Lembrem-se. Versículo 12. Escutem-me. O que Deus está fazendo? Ele está usando um artifício da repetição para chamar a atenção do seu povo, para dizer: deixem de ser meninos, deixem de ser estúpidos. Vocês estão buscando ajuda em imagens que não podem salvar vocês, pelo contrário, coloca mais peso nas costas de vocês. Então no 3 ele diz assim: escute-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel, vocês a quem tenho sustentado. Desde quando? Desde que vocês foram concebidos como uma nação. Deus está trazendo a memória deles desde quando Deus chamou Abraão e prometeu formar de Abraão uma nação, e que tenho carregado desde o seu nascimento, mesmo, seu Alcides, na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os sustentará. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os sustentarei e eu os... Estão percebendo o contraste entre as divindades pagãs e o Deus verdadeiro? As divindades pagãs precisam ser levadas, o Deus verdadeiro leva. As divindades pagãs são um peso para os adoradores. Deus é quem nos salva. E ele continua: com quem vocês vão comparar-me? Ou a quem me considerarão igual? A quem vocês me assemelharão para que sejamos comparados? Alguns, olha a estupidez, alguns derramam ouro de suas bolsas e pesam prata na balança, contratam um ourives para transformar isso num Deus, inclinam-se e o adoram, erguem-no ao ombro e o carregam, põem-no em pé em seu lugar e ali ele fica. Daquele local não consegue se mexer, embora alguém o invoque, ele não responde, é incapaz de salvá-lo de seus problemas. Lembrem-se disso, gravem-no na mente, acolham no íntimo, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Não existe um outro Deus que compita com o Deus verdadeiro. Existem divindades feitas pela imaginação e pela arte humana. E ele vai mais fundo, ele diz assim: eu sou Deus e não há nenhum outro, nenhum como eu sou incomparável, sou singular. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Nós temos muitas profecias na Bíblia, porque só um Deus que tem controle do início pode nos dizer o que vai acontecer no fim. É por isso que a nossa esperança nunca está aqui, mas naquilo que Deus nos promete. Desde o início faço conhecido. Digo, meu propósito permanecerá de pé, e farei tudo o que me agrada. Então aí é onde ele fala que ele vai chamar Ciro, né, a ave de rapina, para destruir a Babilônia. Por isso então ele conclui fazendo um chamado ao arrependimento. Olha no versículo 12: escutem-me, vocês de coração. Quem eram os que tinham coração obstinado? Aqueles que não confiavam nele e que estavam buscando ajuda fora, nas outras divindades. Vocês que estão longe da retidão, estou trazendo para perto a minha retidão, ela não está distante, e a minha salvação não será adiada. Concederei salvação a Sião, meu esplendor a Israel. Ele está dizendo: confia, por mais que as circunstâncias possam parecer difíceis, eu estou no controle de todas as coisas. Então esse texto é maravilhoso para nos ensinar isso. 3 atributos que você não pode esquecer, que torna Deus singular, inigualável, incomparável, um Deus único, Pai, Filho
e Espírito Santo. O primeiro desses atributos é a sua onipotência. O que significa onipotência? É a capacidade que Deus possui, o seu poder de realizar todas as coisas que a sua vontade queira. Porque se ele apenas tivesse vontade de fazer as coisas, mas se ele não tivesse poder para executar, ele não seria Deus. O Salmo 115 é um salmo muito bonito também, mas a gente não precisa ir lá não. As nações tinham deuses palpáveis, imagens, adoravam essas imagens. Você ia nas casas religiosas das nações, ontem e hoje também é a mesma coisa, cheia de imagens de escultura. Então eles perguntavam assim: mas Israel, onde é que está o... Vamos para lá para você ver esse salmo, é bonito demais. Salmo 115. Eles perguntavam: ô Israel, cadê o Deus de vocês, ué? Olha o que Israel respondia. Salmo 115, versículo 2 e 3. Estão aí comigo? Porque perguntam as nações: onde está o Deus deles? Apresenta para nós o Deus de vocês. Com quem que ele se parece? Qual que é a resposta? Vamos ler juntos o 3. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Ele é diferente dos deuses de vocês. Deuses mudos, surdos, deuses que não podem fazer nada. Então, Israel está dizendo isso. Deus está dizendo isso para Israel. Onipotência. Outro atributo de Deus que você precisa entender: santidade. Com santidade nós estamos dizendo: Deus é luz, diz o apóstolo João. E isso significa que tudo que Deus faz é bom, porque Ele é um Deus santo. Deus, em todos os seus planos, não há coisas erradas. Em todos os seus planos não há coisas incorretas, imorais, porque o nosso Deus é um Deus santo. Então eu posso confiar nesse Deus. Tiago fala sobre isso, que todo dom perfeito... Eu vou precisar do André rapidinho aqui. Vai naquele armário lá, na última gaveta, está cheio de bateria lá, de pilhas. Traz uma para mim, que essa bateria aqui eu acho que já arriou. Por isso que está dando esse problema. É o casamento que demorou ontem, né? Então lembra disso, Tiago fala assim: olha, toda boa dádiva vem da onde? Do Pai das luzes. Ele é um Deus santo. Por isso João diz assim: olha, se nós afirmamos que andamos com Deus, Deus é, mas se a gente anda nas trevas, João diz, nós estamos mentindo. Então nós precisamos disso. Um terceiro atributo que você precisa entender: personalidade. Personalidade não significa ter um corpo, embora o nosso Deus se fez homem. Hoje a segunda pessoa, o Senhor Jesus, tem um corpo. Lá ele está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, como Jesus, que viveu lá na Palestina. Mas a Bíblia diz que Deus é Espírito. Mas Ele é uma personalidade, Ele é alguém, Ele não é algo. A mentalidade de muitas pessoas é que Deus é uma força. Por isso que você precisa ter pensamento positivo. Para muitas pessoas, fé é isso, é ter um pensamento positivo. Oi. Então, olha, fé não é pensamento positivo. Fé é confiança num Deus todo-poderoso e santo que promete coisas para nós. Ele prometeu nos dar a vida eterna. O que eu preciso fazer? Crer, porque Ele não vai falhar, Ele não vai voltar atrás. Deus controla tudo. Não precisa aí que eu já coloquei os versículos para a gente ganhar tempo. Você precisa saber disso. Em primeiro lugar, o que Deus controla? O coração das... Quem controla o seu coração? Quem controla o seu coração? Você pode achar até que é você.
Na sua soberania, Deus até deixa e às vezes até decreta você fazer coisas erradas. Uai, verdade. Para disciplinar você, para ensinar você a depender dEle, para ensinar você a ser mais maleável, a ser mais moldável. Olha o que diz Provérbios: o coração do rei, ele está fazendo uma comparação. Quem é o rei? O rei é o soberano de Israel. O rei é aquele que manda e todo mundo obedece. Mas ele não é soberano, porque a Bíblia está dizendo: o coração do rei está nas mãos de quem? Do Senhor. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. De onde que vem essa figura de linguagem? Lá da fazenda. O Zezé comprou um pedacinho de chão e o Paulo vai ensinar ele a plantar soja. Mas o problema é que a terra que o Zezé comprou não tem água para irrigar a soja. Aí o Paulo fala: não, é o seguinte, olha, alguns quilômetros para frente da sua terrinha tem um rio. Então nós vamos fazer alguns regos de água para trazer a água para a sua terra. É assim que o fazendeiro fazia em Israel. A ideia do provérbio é que o fazendeiro ele tem autoridade, ele tem domínio sobre o curso d'água. E de acordo com a vontade dele, fazendeiro, ele movia esse curso d'água para fazer a sua vontade. É isso que o escritor está dizendo. O coração soberano, seja o seu coração, é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor coloca na balança o seu coração e diz: ei, rapaz. Então, quando nós sabemos disso, o que a gente precisa fazer? Se afastar ou se aproximar? A gente precisa se aproximar desse Deus Todo-Poderoso. Segundo lugar, tem muita gente que acredita no acaso. Rapaz, nós estávamos arrumando aqui sábado e que sorte o motoqueiro teve. Por um acaso assim ele não morreu. Porque o ônibus fechou ele freou e bateu e esparramou lá no chão tudo. A gente correu lá, aí ele estava tudo esfolado, mas que sorte dele. Gente, a gente usa demais isso. Sorte, não existe esse negócio de sorte não. O cristão não existe, porque ele crê num Deus soberano que controla mínimas coisas. Ele controla até aquilo que supostamente é o acaso. Deus queria matar o rei de Israel, Acabe, e mandou Micaías falar isso para o rei. Eles estavam indo para a guerra, Acabe e Josafá. E aí então o Acabe consultou os profetas de Baal, e todos os profetas falaram: oh rei, pode ir que a vitória vai ser sua, em nome de Jesus. Aí Josafá falou: peraí, mas não tem nenhum profeta verdadeiro aqui do Senhor não? Ah, tem um cara aí, mas ele nunca fala nada de bom de mim. Não, fala isso não, chama ele lá. Aí veio Micaías, e Micaías falou: não, pode ir, a vitória é sua. Aí, está vendo? Ele nunca fala nada de bom, parece que ele foi irônico. Aí Micaías pegou, parou e falou: ó, rei, o senhor vai para a guerra e Deus vai matar o senhor na guerra. O que o rei fez? Ele se disfarçou, ele trocou as roupas, porque os reis iam para a guerra em trajes reais. Ele foi como um soldado raso. O rei da Síria falou assim: olha, eu não quero que mata o Zé Povinho não, mata o rei e acaba a guerra. E aí então os soldados começaram a procurar o rei, de repente, e partiram para cima dele. Só que Josafá deve ter entendido e falou: oh, eu sou o rei de Judá, eu sou Josafá. Hoje o cara não veio para a guerra não. E a Bíblia então diz que de repente um soldado disparou seu arco ao acaso. Certo, ele estava lá tentando, né? Não, soltou, perdi uma flecha. E a flecha foi teleguiada. A Bíblia diz que esta flecha entrou entre as juntas da armadura do rei.
E ele já gritou para o seu escudeiro: me tira daqui, estou ferido gravemente. E no final da tarde ele tem como se esconder de Deus? Isso é o Deus soberano. Este é o Deus que controla todas as coisas, e que nós não devemos então nos afastar dele, mas a gente tem que se aproximar desse Deus. Outra coisa importante você saber: os dias da sua vida. Você acha que você vai viver 101 dias se Deus preparou para você 100 dias? Então por que todo esse drama que nós temos de medo da morte? Os dias do homem estão determinados. Quem que determinou? Esse Deus soberano. Tu decretaste. Você sabe o que é um decreto? É algo que um rei faz e que ninguém pode mudar. É uma lei. Deus decretou o número dos seus meses e estabeleceste limite que o homem não pode. Então, se ele traçou na sua vida, o Salmo 139 fala sobre isso, que no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, sem que nenhum deles houvesse ainda. Então isso é um Deus soberano. Meu coração, nosso coração tem que descansar diante das coisas que poderão vir a acontecer. Deus, ele é soberano também para salvar. Por isso que nós falamos que evangelizar pessoas, familiares, é falar das pessoas, de Jesus para as pessoas, é convidar as pessoas para vir a Cristo, mas é muito mais dobrar o joelho diante de Deus e clamar sua misericórdia. Sabe por quê? Porque é Deus quem abre o entendimento das pessoas. Um exemplo disso é aquela mulher chamada Lídia, lá em Filipos. Observe que a Bíblia fala que ela era uma mulher temente a Deus, mas não era crente. Tem muita gente aí que teme a Deus, que tem reverência a Deus, mas não é salvo. Precisa encontrar a graça de Deus. Deus precisa derramar sua misericórdia, abrir o entendimento para a pessoa dizer: ah, agora eu entendo. Uma das mulheres que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura. Tinha uma empresinha lá, uma loja da cidade de Tiatira. Ela estava ouvindo a pregação de Paulo. O que aconteceu? O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem. Aprenda uma coisa: quando você vem para o culto e você senta aí, antes de começar o culto, ore para Deus. O Senhor quer abrir o entendimento de Lídia. Abre o meu entendimento para eu compreender a tua palavra, para que eu possa viver de acordo com a tua vontade, para que eu possa honrar e glorificar o Senhor. Oh, circunstâncias. Nós cantamos uma música, né? Eu até esqueci de pedir o Samuel para cantar essa música hoje com vocês. Não olhe circunstâncias, não. Olhe o seu amor. Não se guie por vista. Vocês sabem o que aconteceu com a história de José. José foi vendido pelos seus irmãos, quase morreu, porque foi jogado, antes de ser vendido, ele foi jogado na cisterna. Os irmãos tinham planejado matá-lo. Ele sofreu absurdamente. Quando ele foi vendido para Potifar, ele começou a prosperar. A mulher cantou ele, deu em cima dele. Quando ele falou: não, eu não vou trair meu Deus de jeito nenhum, ela armou um arapuca para ele. Ele foi preso, ele foi traído, ele foi esquecido. Vocês conhecem a história? Quando há uma grande fome naquela terra, os irmãos dele, Jacó já tinha achado que o menino tinha morrido, os irmãos nem já tinham imaginado que ele tinha morrido há muito tempo. Os irmãos foram para o Egito. José os conheceu, mas eles não o conheceram. E José se revela para eles, é uma choradeira danada, tal. Eles trazem a família, Jacó, e o Jacó morreu. Aí os irmãos se reuniram e falaram: e o bicho vai pegar para cima de nós agora. Porque José, ele tratou a gente com bondade por causa do nosso pai, mas agora o papai morreu, ele está livre para se vingar. Vamos ler comigo o que ele diz? José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Mas
Deus o tornou em bem, porque só um Deus poderoso pode pegar as circunstâncias, só um Deus poderoso, soberano, pode pegar aquilo que as pessoas tramam de mal contra a gente e transformar em bem. Agora a gente precisa ter paciência. A gente precisa ter paciência. José esperou muito tempo para poder falar isso para os seus irmãos. E ele ainda diz assim: olha, para que hoje fosse preservada a vida de muitos, por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Nós, como cristãos, precisamos agir assim, até mesmo com aquelas pessoas que agem mal contra nós. A Bíblia fala que nós não temos o direito de nos vingar. A vingança pertence a quem? A Deus. Sexto lugar, abre esse texto comigo, eu quero que você leia. Deuteronômio 32. Deuteronômio. Deuteronômio 32, desculpa, versículo 39 e 40. Preste bem atenção nesse versículo. Deus que controla quem vive, e Deus é quem controla quem morre. Não é o câncer, não é o câncer que controla quem vive e quem morre. Não é a enfermidade, não é a bala perdida. Olha o que diz a Bíblia. 39 comigo, estão aí? Vejam agora, Deus está falando. Vejam agora que eu sou único. Eu mesmo, não há Deus além de mim. O que ele faz? Faço morrer e faço viver. Eu firo e eu curo. E ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Ergo a minha mão para os céus e declaro. Por que Deus está dizendo isso? A gente não jura por algo que é maior. Juro por Deus. Você está invocando a Deus que é maior que tudo, para afirmar sua palavra que é verdade. Lá nos Estados Unidos tem esse negócio do pessoal botar a mão em cima da Bíblia, né, quando vai dar um testemunho, dizer, juro dizer somente a verdade, ele fala tudo mentira, mas eles têm que fazer esse juramento, juro, mas Deus está dizendo, olha, não tem ninguém maior do que eu, então eu juro pelo meu nome. Isso é soberania, é isso que ele está falando. Então quando você se deparar com perdas, não se desespere, está sob o controle daquele que pode todas as coisas. Qual o tamanho do seu Deus? Para Erasmo, lá no século XVI, o Deus dele era um Deus humano demais. A mente humana não consegue conceber essas ideias, não aceita. Mas nós temos a revelação de Deus. Um papai estava passeando com o filho, vocês devem conhecer essa história, bem legal. E aí eles viram um avião voando lá em cima, e o menininho falou assim, papai, olha o avião, nossa, ele é tão pequenininho, né, pai? No outro dia o papai foi fazer um passeio com o avião lá, com o filho lá no aeroporto, e colocou o filho bem pertinho dos aviões, de onde eles desciam, e ele falou, não, pai, que avião grande! Foi uma grande oportunidade para aquele papai ensinar sobre Deus para o seu filho. E ele disse, meu filho, Deus é assim, ele vai ser grande ou pequeno para você, dependendo de onde você está, dependendo da sua perspectiva. Se você estiver longe dele, ele vai ser, se você estiver mais perto dele, ele vai ser grande. Qual é o tamanho do seu Deus? Sem Deus, a vida é um fardo, não há propósito. Sem Deus não há propósito.
É isso que os evolucionistas ensinam nas escolas para os nossos filhos. Não existe propósito. Você é um acidente, você é um acaso, você está aqui por sorte. Sem Deus a vida é um fardo e não há esperança. Mas graças a Deus que nós não cremos dessa maneira. Dá para ler esse último versículozinho comigo? Vamos lá? Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, olho nenhum viu, outro Deus, além de ti, que trabalha. Deus está trabalhando para você? Amém? Esse é o nosso Deus. Eu entendo? Eu não entendo muitas coisas, mas eu creio nessa verdade, que esse Deus soberano, que controla tudo e todos, que faz todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade, Ele está trabalhando para mim, não porque eu sou melhor que ninguém, mas porque eu estou no Filho dele, porque eu coloquei a minha fé e a esperança em Jesus Cristo. Quando as pessoas perguntarem para você diante de situações difíceis, porque às vezes a gente fica assim meio encabulado, a gente é crente, ama a Deus e coisas ruins acontecem conosco. Cadê o seu Deus, Ana Maria? Pare e diga: o meu Deus está nos céus, e tudo Ele faz de acordo com a sua. Eu não entendo, mas eu vou esperar. Em fé eu vou esperar, porque uma hora Ele vai botar a sua mão nos meus ombros e vai dizer: olha, servo, você foi fiel no pouco, e eu vou te colocar sobre as coisas grandiosas. Fecha seus olhos agora. Eu não sei se você está carregando algum fardo, se você tem alguma luta, mas o Senhor Jesus fez um convite para você, para mim, para a gente trocar os fardos. Ele fala assim: olha, vinde a mim, venham a mim, você que está cansado de carregar fardo, e às vezes nós estamos carregando fardos inúteis. Talvez você está indo buscar ajuda em caminhos que não são a solução para a sua vida. Então Deus está dizendo: vem cá, lança sobre mim o seu fardo, toma o meu fardo que é leve, é suave, aprenda comigo, eu sou manso e sou humilde de coração. Ó Deus amado, hoje à noite a gente avançou um pouquinho mais na lição da soberania do Senhor. Ajuda a mim e meus irmãos a compreendermos cada vez mais com clareza, não só aqui no domingo à noite, mas como eu sempre digo para esta igreja, é durante a semana. Que nós possamos ver com os olhos da fé o nosso Deus que é Pai nosso que está nos céus, um Deus que nos ama e um Deus que sempre, sempre quer o melhor para nós, porque está trabalhando em nosso favor. Abençoa esta igreja, que ao retornar para nossa casa, nossa labuta do dia a dia, seja trabalho, escola, a lida em casa, seja onde for, que esteja saindo daqui hoje à noite muitos irmãos e irmãs certos de que não há acaso, de que não há sorte, mas há um Deus providente, um Deus soberano, Rei, que governa todas as nações, que tem o nosso coração nas mãos, e pode dirigir esse coração para onde Ele quiser. Não deixa a gente ser rebelde, mas ajuda-nos a sermos submissos. É o meu pedido, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém?